Olá, a economia brasileira terminou o mês de fevereiro com quase 242 mil empregos com carteira assinada a mais. Apesar desse saldo positivo, o índice é 31,6% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. O setor de serviços foi responsável por mais da metade das vagas abertas e a taxa de desemprego atingiu aí 8,6%, sendo a menor para um trimestre entre dezembro e fevereiro desde 2015, quando o índice ficou em 7,5%. A boa notícia é que no Ceará houve crescimento de 4.330 postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foram divulgados há poucos dias pelo Ministério do Trabalho. Para falar sobre a geração de empregos no Ceará, o Sena Pública recebe hoje o secretário estadual do Trabalho, Vladson Viana. Muito obrigado pela presença, secretário. O Vladson, ele já foi presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, atuou na formulação de diretrizes para a criação de políticas públicas para a juventude, como gerente de projetos no gabinete do governador e como integrante da coordenação do ProJovem Campo e Urbano. Também foi chefe de gabinete da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde e diretor do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde. Parabéns pelo currículo também. Secretário, eu comecei agora o Sena Pública falando de números. Sim. Números positivos, números que chamam a atenção também, porque me parece que houve uma retração aí na criação de vagas de trabalho, mesmo o Ceará sempre sendo referência aqui na região Nordeste. Mas se comparar fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado, chega no país a números que chamam a atenção de forma negativa. O que aconteceu? Christian, primeiro é importante destacar que nós estamos ainda superando um contexto de pandemia. Sim. Então, nós passamos 2020, a primeira onda da pandemia, 2021, e isso gerou um represamento da demanda do mercado de trabalho. Então, 2022 foi o primeiro início de ano... A grande retomada. De retomada da economia plena, de contratação, de investimento do setor produtivo. Isso nos deu um aquecimento do mercado de trabalho formal, que esse crescimento estabiliza com os resultados que nós temos hoje. Quando a gente vai falar em mercado de trabalho formal, é bom a gente pegar um horizonte de tempo um pouquinho maior. Eu costumo trabalhar com o acumulado do ano. Então, nós tivemos no ano de 2021 um saldo acumulado durante todo o ano de geração de mais de 81 mil postos de trabalho no Ceará. Em 2022, um saldo de mais de 67 mil novos postos de trabalho. E temos a convicção de que em 2023 o Ceará continuará nessa trajetória de crescimento, como os dados do CAGED já apresentam para o mês de fevereiro de 2023. A gente começou o ano com uma notícia triste, aí a desativação da Guararapes aqui no Ceará não tenho de cabeça, entre 2 a 3 mil empregos. 1.540 postos de trabalho que foram extintos. Já foi um baque aí para começar o ano, né? O setor de serviços sempre acaba sendo o que mais contrata, e principalmente aqui em Fortaleza, isso passa da metade das contratações, eu acho. Sim. É isso mesmo. Isso. Para quem está em casa entender, o que é exatamente o setor de serviços? O setor de serviço é toda uma gama de ocupações que são atividades meio, como, por exemplo, atividades administrativas, setor imobiliário, um conjunto de atividades de prestação de serviço, seja de suporte, por exemplo, de suporte à indústria, de suporte ao comércio, contabilidade, profissionais liberais. Então, todas essas atividades educacionais compõem... Turismo também. Turismo, então compõem o setor de serviço, que é o setor, seja no Ceará ou no país, é o setor que tem mais relevância do ponto de vista de oferta de vagas no mercado de trabalho formal. Inclusive no PIB também em algumas cidades. Com certeza, é onde você tem a maior participação na empregabilidade, ultrapassa a marca dos 50% e também essa empregabilidade, o que representa o setor de serviços para o PIB, para a riqueza nacional, também é significativa e ultrapassa a margem dos 50%. Secretário, a gente tem, acho que há muito tempo não se tinha uma Secretaria do Trabalho aqui no Ceará. Teve, se eu não me engano, na gestão do governador Lúcio Alcântara. De lá para cá foram outras políticas envolvendo também essa questão do trabalho.
Qual é a necessidade de ter uma Secretaria do Trabalho hoje aqui no Ceará, por exemplo? Bom, a política de trabalho ela teve uma continuidade durante todo esse período. Mas você pensar hoje uma política pública de trabalho, nós estamos falando de umas demandas, talvez uma das demandas mais sentidas da população cearense. Está ali equiparada à saúde e segurança pública. Então, você está falando, é um determinante social, determina a qualidade de vida, o acesso à mobilidade, o acesso à educação. Então, essa política de trabalho, ela teve uma experiência entre 2003 e 2006 com uma secretária específica, que era Trabalho e Empreendedorismo. Depois ela ficou vinculada, junto com a política de proteção social, nos governos do governador Cid Gomes e depois Camilo Santana. E no segundo governo Camilo Santana, ela ficou vinculada à política de desenvolvimento econômico. Que foi para a SEDET, no caso, Isso. né? Todas as experiências foram experiências interessantes. Qual foi a diretriz do governador Elmano? Primeiro, manter uma agenda de intersetorialidade, de integração entre as políticas, mas de estar alinhada com o governo federal. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego foi o ministério foi extinto no governo passado, foi recriado agora pelo governo Lula, um ministério que tinha 92 anos de existência, foi extinto, prejudicou as políticas públicas de trabalho no país e agora foi recriado no governo do presidente Lula, e o governador Elmano tomou a decisão de alinhar essas políticas nacionais e estaduais para poder otimizar, captar mais recursos, oferecer melhor serviço à população que tanto necessita de oportunidade para acessar o mercado de trabalho formal. Eu lembrando aqui de 10 anos para cá, por exemplo, eu lembro que quando foi exigida a regularização das empregadas domésticas, por exemplo, criou-se um burburinho enorme aqui no Brasil. Muita gente foi contra, enfim, para beneficiar uma parcela da população que achava que aquilo não era justo, porque, enfim, ia ter que pagar direito do trabalhador. O senhor sabe do que eu estou falando. Sim. Eu não vi tanto burburinho quando foi extinto o Ministério, por exemplo. A que o senhor atribui a isso? Nós temos um desafio na política pública. Eu acredito, Cristian, que política pública ela tem que ter um contexto fundamental para toda política pública. É o pertencimento. Pertencimento. Você falou de uma conquista de um direito. Eu vou falar de outro. Política de transferência de renda. Bolsa Família. Todas as vezes que um governante tentou ameaçar uma política de transferência de renda, houve reação popular, houve questionamento. O próprio Sistema Único de Saúde, quando foi ameaçado, houve reação popular e ele se mostrou fundamental na pandemia. Então, o desafio da política de trabalho, como eu estou nessa missão de liderar esse desafio, é gerar na população um sentimento de pertencimento. Que essa política de trabalho ela tem um valor para aquele beneficiário, para aquele cidadão que é usuário dessa política e que ele possa não deixar em nenhum momento que essa política seja descontinuada. Mas a gente, o trabalhador de forma geral, teve perda de direitos durante esse período em que o Ministério foi extinto, por exemplo? Com certeza. Quais? Nós tivemos em 2016, nós tivemos uma reforma trabalhista que flexibilizou os contratos de trabalho, colocou o que é convencionado entre as relações de trabalho, que são relações desiguais entre o patrão e o funcionário, como soberano perante a lei, tem mais força do que a lei. Isso fragiliza o trabalhador que precisa daquele emprego, daquele posto de trabalho para sobreviver. Então, nós tivemos aí uma descontinuidade de políticas públicas. Só o Estado do Ceará perdeu um custeio da União em torno de 6 milhões. Nós tivemos que fechar a unidade de atendimento por conta dessa extinção que o governo passado fez do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, é fundamental que nós possamos tornar as políticas públicas muito além de políticas públicas de governo, que tem um período, mas tornar políticas públicas de Estado, para tornar perenes, que elas possam ter longevidade, que elas possam se aprofundar, que a gente possa ter série histórica, que a gente possa monitorar, que a gente possa aprofundar essas políticas públicas. O secretário falou aí das unidades de atendimento. Durante o nosso programa, você vai ver aqui passando na tela os endereços dos IDTs aqui em Fortaleza. Só para lembrar, tem Centro, Messejana, Antônio Bezerra, Papicu. Bom, nós estamos hoje estruturando uma rede de atendimento. Essa rede de atendimento ela tem priorizado opções de multisserviços, que é, por exemplo, o VaptVupt, é um central de serviço
e lá tem uma unidade do IDT. O Casa do Cidadão, então nós temos hoje Casa do Cidadão no Iguatemi, nós temos... Benfica e Rio Mar, eu acho, né? Isso, Benfica e Rio Mar. Nós temos VaptVup no Antônio Bezerra, na Messejana, nós temos unidade no centro da cidade e temos mais, são 18 unidades espalhadas em todo o território cearense, em todas as regiões e também 14 conveniadas com os municípios, para atender aqueles municípios de menor porte, que estão ali, que não são municípios polos nas suas regiões. Secretário, a gente é de uma cultura que fala Cine. Tá precisando de emprego, vai no Cine. E hoje a nomenclatura que se usa é IDT. O que é que mudou? A gente tem que diferenciar, o Cine é a política pública, é o Sistema Nacional de Emprego. O Cine está para a política de trabalho, como o SUS está para a política de saúde, ou o SUAS está para a política de assistência social. Então, é a política, são as diretrizes nacionais que orientam a política pública de geração de emprego e renda. E o IDT é uma organização social qualificada pelo governo do Estado do Ceará para executar, e contratada pelo governo do Ceará, para executar as ações e as diretrizes do programa Cine. Então, mais para o trabalhador, o cidadão, que está ali na sua casa, que utiliza o serviço no dia a dia, ficou convencionado de buscar o Cine, vou para a fila do Cine, vou buscar o emprego no Cine. Mas então a gente costuma hoje usar para poder também atender essa cultura que é tão importante, dizer que é o IDT Cine, né? Juntar as duas coisas para poder ter melhor compreensão da nossa população e dos nossos usuários. Qual é ainda a dificuldade da pessoa que está em busca do primeiro emprego ou não, que está fora do mercado de trabalho, para retomar essa vida de trabalhador hoje em dia? Para o primeiro emprego, nós temos que superar, inverter uma lógica e superar um círculo vicioso, né? O mercado exige experiência. E o jovem que está egresso do ensino médio, da escola profissionalizante, muitas vezes ele ainda não teve a oportunidade de vivenciar uma experiência profissional. Então, quando ele chega no mercado de trabalho, o mercado exige experiência. Sim. Se ele não teve uma oportunidade, ele não terá experiência. Então, pensar política de estágio e aprendizagem são fundamentais para que nós possamos qualificar esse jovem e oportunizar uma experiência de vivência profissional para que quando ele for buscar essa oportunidade, ele está ali preparado, qualificado, com vivência no ambiente de trabalho, uma rotina de trabalho, que com certeza isso facilitará o acesso dele ao mercado de trabalho formal, a um posto de trabalho, a uma empresa. E a gente tem esses programas implantados, inclusive aqui na TVC, a gente recebe pessoal do Primeiro Passo. Sim. Tem essa política pública implantada. Sim. Nós aqui, temos né? hoje, colocar aqui duas questões importantes, que são ações, políticas públicas do Estado, que não são necessariamente ações da política de trabalho. A primeira é o ensino médio integrado, que o governador Elmando se comprometeu a universalizar, e vai universalizar o ensino médio integrado, porque isso, o jovem durante todo o ensino médio, numa escola de tempo integral, com todo o suporte, todo o apoio, ele vai ter uma qualificação de ensino técnico, numa profissão. Nós temos isso, tem visto o resultado disso em todo o estado do Ceará. E, casado com isso, políticas de estágio e aprendizagem. Você deu um exemplo, o Primeiro Passo, são hoje 2.000 vagas de estágio que o governo do Ceará oferece em todas as repartições públicas para oportunizar esse jovem viver experiência em ambientes interessantes, estimulantes, como, por exemplo, aqui a TVC. A TVC. E geralmente atendem, não vou falar isso, mas o atendimento dessas pessoas é muito bom, né? Sempre se destacam os jovens aprendizes nas repartições a qual eles trabalham, eles são destaque. E quem saiu do mercado de trabalho por algum motivo, inclusive por conta da pandemia, que está encontrando dificuldade agora para voltar, como é que o senhor visualiza qual é a maior dificuldade hoje? Nós temos que trabalhar, pegar esse trabalhador que saiu do mercado de trabalho e planejar a sua recolocação. Eu falo planejar porque envolve um conjunto de fatores, desde a qualificação profissional, seja uma qualificação profissional para reciclar naquela profissão, seja uma qualificação profissional para se adequar às novas tecnologias, que foi um legado, digamos assim, da pandemia, principalmente as tecnologias virtuais, de virtualização de serviço, ou até para que uma profissão que está ali saturada, para que esse trabalhador possa mudar de profissão.
E outras são habilidades socioemocionais. Muitas vezes, esse trabalhador que tem uma experiência, que tem uma expertise, não é selecionado por não estar preparado para uma entrevista de emprego. Então, são pequenos detalhes que, ao preparar esse trabalhador, ao preparar esse cidadão, garante, otimiza, melhora as chances de ele ter acesso a uma oportunidade de emprego. Perfeita a dica. O Cena Pública vai para um intervalo rapidinho. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acesse o conteúdo, aproveita para seguir e compartilhar. A gente volta já. Olha, estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje o secretário do Trabalho do Ceará, Vladson Viana. Secretário, a gestão anterior do governo federal, a gente obviamente falou já aqui, vai voltar a falar sobre isso, de muitas perdas para o trabalhador. Mas tem um detalhe que chamou muita atenção, e aí eu queria entender o seu ponto de vista. Por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego, já agora na gestão do governo Lula, resgatou 918 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão entre janeiro e março desse ano, uma alta aí de 124% em relação ao volume dos primeiros 3 meses do ano passado. Esse número é recorde para um trimestre em 15 anos. Goiás e Rio Grande do Sul, como a gente tem lido, eles são os que mais contrataram essas pessoas de forma irregular. Aí o que eu quero saber, 124% a mais para os 3 primeiros meses do ano. Não tinha fiscalização naquela época, passou-se a ter mais agora. O que é que aconteceu, sob seu ponto de vista? Christian, quando a gente fala extinção do Ministério, não é uma mera extinção de um cargo, de uma estrutura em Brasília. Nós estamos falando de um desmonte de uma política pública. Então, essa ausência do Estado, quando eu digo Estado, lato sensu, isso impacta em várias áreas. Uma delas, por exemplo, foi uma das competências do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi extinta naquela época, em 2019, é a fiscalização das relações de trabalho. Então, elas deixaram de existir? Elas foram enfraquecidas. Deixou de ter uma ação de fortalecimento, de fomento, de indução. Então, nesse desmonte, você teve as superintendências regionais do trabalho que foram desmontadas, que foram fragilizadas. Eu tive recentemente na posse do novo superintendente e ele colocou que o principal desafio é reconstruir a superintendência. Nós tivemos os corpos de auditores do trabalho não foram fortalecidos, unidades foram fechadas. Então, onde tem a ausência do Estado, da fiscalização, abre margem para esse tipo de crime como o trabalho escravo. Então, o que nós estamos fazendo hoje é colocar luz nessa realidade. Então, foi feito uma vista grossa para o trabalho escravo durante os últimos 4 anos. Isso é um crime grave. Então, o que o Estado brasileiro tem que fazer agora é reconstruir as políticas públicas, reconstruir os espaços, as tarefas de Estado, as carreiras de Estado como auditor do trabalho, para que junto com outros órgãos, como o Ministério Público do Trabalho, os tribunais, a Justiça do Trabalho como um todo, ser fortalecida, exercer o seu papel e coibir e punir crimes como o do trabalho escravo. Tem empresário que diz que não sabia e caracteriza como falta de informação, por exemplo. Para que fique bem claro, o que é que caracteriza o trabalho escravo hoje no Brasil? Toda relação de trabalho que ela extrapola os direitos daquele trabalhador, de forma tirando a sua dignidade, tirando até mesmo algumas vezes sua liberdade, colocando em condições de vulnerabilidade econômica, social, sanitária. Então, tem um contexto de informações, um contexto de condições que caracteriza o trabalho escravo, desde na área rural como na área urbana. Então, você pegar um trabalhador que vem numa situação de vulnerabilidade como um refugiado e coloca numa condição de subsistência econômica que depende daquela condição de trabalho para dormir, para comer. Então, a pessoa sequer sai do ambiente de trabalho, isso é algo grave. Você pegar um trabalhador numa zona agrícola que é trabalhada a horas
de trabalho extenuantes, então também é uma condição de trabalho escravo. Então, todas essas condições de trabalho que ferem a dignidade humana, que ferem a liberdade daquele cidadão, são situações de trabalho escravo. Culturalmente aqui no Ceará, eu vou falar porque, enfim, a gente sabe, da época das nossas avós, por exemplo, era comum trazer uma mocinha lá do interior para ser da família. A moça vinha para trabalhar. E aí não tinha hora para começar nem para terminar, carteira assinada, nunca ouvi isso falar. Isso daria para se caracterizar trabalho escravo, secretário? Bom, você tem que olhar um conjunto de fatores. Como eu disse, o trabalho escravo, você tem, por exemplo, tirar a liberdade, obrigar a condições de trabalhos excessivas. Então, você tem que olhar esse contexto por si só. Se não tem direito de trabalho garantido, se não tem ali um vínculo formal garantido, por si só, isso hoje está regulamentado. Isso já é um crime. Já não pode ser feito, é um crime, tem que ser punido. E você tem que olhar o conjunto de outros fatores. As questões de sanidade, se está garantindo segurança no trabalho, se está com condições de saúde daquele trabalhador. Então, esse conjunto de fatores tem que ser analisado em qualquer relação de trabalho, seja ela no serviço doméstico, seja ela na indústria, seja ela na agricultura, seja em qualquer delas. Ela tem que ser analisada e isso nós temos órgãos importantes que têm o papel de fiscalizar, inclusive de agir, né, com a força do Estado, com a força da lei, para punir e coibir esse tipo de ação. O cidadão também deve denunciar, obviamente, né? Como é que isso acontece? Bom, tem vários canais, tem que buscar. O Ministério Público do Trabalho é um órgão fundamental na fiscalização das relações de trabalho. A própria Superintendência Regional do Trabalho, a Superintendência é um órgão fundamental. E, enfim, as ouvidorias, os instrumentos de transparência e ouvidoria são fundamentais. O Estado de Ceará tem hoje o 155, a sua Ouvidoria Geral do Estado, que é um canal que com certeza recepcionará qualquer tipo de denúncia e dará encaminhamento para o órgão competente. Então, para deixar aqui um exemplo para o cidadão comum, o 155, a Ouvidoria Geral do Estado, é um canal que ele pode aí acessar e denunciar qualquer tipo de relação de trabalho que seja de exploração. Olha, eu acho que em alguns casos até a própria polícia pode ser acionada. Sim. Diz que direitos humanos da presidência também. Sim. Dá para denunciar, não pode ficar vendo uma situação dessa e achar que é normal em pleno 2023, né? Correto. Muito complicado. A gente está falando aqui de política pública e aí eu quero saber do senhor o que é que está sendo pensado para o pessoal portador de necessidades especiais. Quem tem necessidades especiais no Ceará hoje? Bom, as pessoas com deficiência, primeiro, eu gosto sempre de trabalhar a seguinte questão. Nós temos duas frentes de ação. Uma frente de ação é aquela normativa, né? Você tem a lei de cotas para a PCD que estabelece um percentual para que as empresas, dependendo do seu quantitativo de profissionais, tem que ter ali um percentual destinado a vagas. Chega a 5%? Isso, 5%. Tá. Destinadas a profissionais com reconhecida deficiência, né? Homologada por um médico, que é aquela deficiência, com certificado de homologação, um laudo homologado. Isso é uma frente. E para essa frente, nós participamos, hoje tem uma iniciativa interessantíssima, fundamental, que é do Tribunal Regional do Trabalho, que é uma Câmara de Conciliação. Né? Tem que estar lá o Tribunal Regional do Trabalho, está o Ministério Público do Trabalho, está o IDT, né? O Cine, a Política Pública, onde chama as empresas que não cumprem essa cota para poder construir os caminhos de forma consensual para o cumprimento. Não acontecendo isso, aí tem as outras esferas, onde entre o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, para tomar as medidas para fazer cumprir essa lei. Então, essa frente normativa, essa frente de cumprimento da lei é uma. Mas eu considero que é fundamental e é efetivo se a gente fizer um trabalho cultural com as organizações, com as empresas e os empreendedores. Porque esse trabalhador que é portador, que possui uma deficiência, ele tem uma capacidade produtiva, ele tem condições de contribuir com os valores daquela empresa, com os objetivos daquela empresa. E nossa experiência como sistema público de emprego é que são profissionais extremamente comprometidos. Com certeza. Extremamente dedicados a sua atividade,
tem a atividade do trabalho como uma segunda casa, muita dedicação. Então, nós queremos fazer um trabalho cultural e por isso, por exemplo, nós temos um prêmio que foi instituído pelo IDT e o governo do Ceará, que é o prêmio Empresa Completa, Empresa que Inclui, onde a gente premia, né, congratula as empresas que todo ano, aquelas que mais contrataram pessoas com deficiência, para estimular, para criar uma cultura do estímulo à contratação de pessoas com deficiência. Sabemos que isso é uma parte do desafio, porque tem outros desafios que precisam ser superados para ampliar o acesso da pessoa com deficiência. Mobilidade é um deles. Então, também preparar, né, o poder público se preparar para esse trabalhador também é fundamental. Seja o transporte público, as próprias vias, né, a acessibilidade e mobilidade são questões fundamentais para garantir que esse trabalhador possa exercer sua dignidade, exercer o seu direito, trabalhar, sustentar suas famílias, enfim, exercer sua cidadania. Básico, né? Isso. Porque tem uma conta que nunca fecha. Os empresários falam que não cumprem a cota porque não encontram profissionais com deficiência qualificados. Aqui a gente tem centro de qualificação, inclusive o CEPID, que é do governo do estado, que tem qualificações permanentes. E aí nunca dá para entender onde é que falha nesse meio do caminho aí. Inclusive, dia 4 de maio, nós teremos o Dia D da Inclusão. Bacana. Será uma iniciativa do CEPID que nós vamos estar apoiando para justamente buscar as empresas que estão dispostas a captar, a trazer profissionais, pessoas com deficiência. Então, quem quiser nos acompanhar na sede do CEPID, lá na Barra do Ceará, será um dia inteiro interessante de qualificação, de palestra, de empresas que estarão lá selecionando trabalhadores com deficiência para inserir nos seus quadros. Bacana. Bom, nós temos que pensar de forma sistêmica todos esses desafios. Eu falei aqui da mobilidade, falei da acessibilidade, mas eu posso também lhe dizer um outro exemplo. As vagas que são ofertadas, geralmente, são no mercado de trabalho privado, são vagas de baixos salários. Essa pessoa com deficiência, muitas vezes, ela requer um acompanhante ou um custo maior de deslocamento. Então, muitas vezes, às vezes é beneficiária de um BPC, que já garante uma renda mínima para ela. Então, muitas vezes não compensa. Porque aí, no caso, ela perde o benefício, perde o BPC. Né? Então, não compensa ela se deslocar, sair da sua casa, do seu conforto, para ir receber um salário mínimo, quando, por exemplo, ela recebe o BPC. Então, o que é que tem pensado alternativas? É que você tem que ser... O emprego, ele tem uma função econômica, mas ele tem uma função social também. Claro, total. Então, como é que a gente estimula a que esse trabalhador vá para essa oportunidade? Como é que a gente cria condições? Então, tem hoje legislação federal em que você vai poder somar, né, acumular o BPC e o salário, isso é uma alternativa. Nós temos que ofertar postos de trabalho com melhores salários, que são mais atrativos, e que compensam para essa pessoa com deficiência arcar os custos de mobilidade, os custos, e aí ter essa adaptação para poder desempenhar a sua função. Então, sim, tem um conjunto de ações que devem ser feitas, pensadas pelo poder público, mas também pela sociedade civil, pelos empreendedores, porque é fundamental. A experiência que nós temos é que toda empresa, todo poder público que se permite adequar a sua realidade para acolher aquele trabalhador com deficiência, ele cresce, aquela empresa cresce como instituição e os resultados, sejam eles os resultados ali objetivos, econômicos, como os resultados sociais, são enormes. E que não seja só para cumprir cota também, né? Com certeza. Para além das cotas. Para além. Mercado de trabalho para as mulheres aqui no Ceará. O que é que o senhor está planejando? O que é que tem de política pública previsto? Nós temos que tratar a questão da equidade de gênero no mercado de trabalho sob duas dimensões. A primeira tem uma questão que é estrutural. Não adianta a gente achar que isso não é só um discurso, é fato. Existe uma desigualdade no acesso entre homens e mulheres ao mercado de trabalho. Mulheres representam hoje, participam hoje em torno de 35% a 40% do mercado de trabalho formal. Né? Então, tem uma diferença no acesso ao mercado de trabalho e tem também na perspectiva salarial. É fato, tem estudos sobre isso,
que mulheres ganham menos ocupando as mesmas funções e muitas vezes até sendo melhores qualificadas. Então, isso é um fato. Então, nós temos que criar mecanismo para combater essa situação estrutural. Aí nós temos que enfrentar e identificar quais são a origem desses problemas. Porque machismo nem seria que isso é um problema mundial também. Tem um componente cultural forte e nós não temos como esconder isso, e a sua expressão mais perversa é o feminicídio, mas tem o machismo, ele começa sim na nossa casa, a gente tem que se policiar sobre isso. Verdade. Né? Quer que eu lhe dê um exemplo? Onde é que o machismo impacta na relação, na trajetória da mulher no mercado de trabalho? Quando recai sobre a mulher todas as obrigações domésticas ou de cuidado dos filhos. Então, a mulher tem a sua trajetória secundarizada profissional, na sua trajetória profissional fica em segundo plano, porque fica a ela o cuidado com os filhos, ou fica sobre a sua responsabilidade a tarefa doméstica, quando deveria ser dividida, por exemplo, entre o casal, entre os companheiros que estão ali dividindo um lar. Isso aí é fruto do machismo cultural e que precisa ser desconstruído. Mas quer que eu lhe dê outro exemplo? A ausência de creche de tempo integral. Então, qual é a mãe que vai se sentir segura, que vai buscar uma oportunidade profissional, que vai investir na sua carreira, sem ter a segurança de que um filho recém-nascido, um filho pequeno, está no lugar protegido, sendo bem cuidado, para que ela possa desempenhar ali 6, 8 horas de atividade profissional? Então, tem essa questão que ela é estrutural, que nós precisamos enfrentar e que precisa de política pública. Deu o exemplo aqui da creche de tempo integral, e o governador Elmano acabou de sancionar um selo de equidade de gênero, que nós vamos implementar junto com a nossa vice-governadora Jade Romero, que é a secretária de Mulheres, que também é de estímulo para reconhecer as empresas que praticam a equidade de gênero nas suas empresas. Né? Então, seja na contratação, no acesso, seja na remuneração. Isso nós vamos começar a implantar. E o governo federal agora acabou de instituir uma lei priorizando o acesso a vagas de emprego através do programa Cine para mulheres vítimas de violência. Que aí é uma outra frente importante, porque se tem um elemento que faz a mulher permanecer numa situação de violência, é a ausência de autonomia econômica. Então, garantir a autonomia econômica de mulheres é decisivo para que ela supere uma condição de violência doméstica. Dignidade de volta. Então, nós vamos trabalhar fortemente, né? Isso nós temos conversado, dialogado permanentemente com a vice-governadora Jade, para criar instrumentos. Nós temos hoje a Casa da Mulher Brasileira, a Casa da Mulher Cearense, que além de vários serviços, tem a ação da autonomia econômica como um dos focos para poder emancipar e dar dignidade para as mulheres vítimas de violência. Esses dois equipamentos, eles inclusive dão capacitação para as mulheres, não só as vítimas de violência, né? Todos. Quem quiser procurar. Dão todo suporte jurídico, enfim, apoio judiciário, defensoria, Ministério Público, Delegacia Polícia Civil, mas também qualificação profissional. Estamos trabalhando muito com microcrédito orientado, enfim, inserção no mercado de trabalho formal, para dar todas as oportunidades para que as mulheres possam, que estão em situação de violência doméstica, possam superar esse momento tão desafiador, tão difícil da vida delas. E essa equidade, o governador Elmano provou já quando fez lá o secretariado todo, né? Porque acho que é um dos maiores números de mulheres à frente de secretarias da gestão. É a única composição de governo no país que tem paridade de gênero. Olha só. Mesma quantidade de secretários homens tem de secretárias mulheres. E eu vou além. As mulheres ocupam pastas, secretarias de protagonismo, de maior orçamento público. Secretária de Educação é a nossa secretária Eliane Estrela. Veio aqui no Senado. Saúde, nossa secretária Tânia Mara. Então, Proteção Social, a nossa secretária Onélia Santana. Então, são secretarias de grande investimento público, de grandes orçamentos, que são lideradas por grandes mulheres. E na segurança pública tem a primeira mulher que é chefe da polícia cearense, né? Está aí para
fazer o trabalho e mostrar que não tem essa não. A mulher está mais que preparada. Existe uma geração muito preocupante para os governos de uma forma geral, que se chama de neném, que nem trabalha nem estuda. É uma preocupação também, claro, no mercado de trabalho, obviamente. Como é que faz para atrair esse jovem, já que não está disposto a estudar, ou de repente começa a trabalhar, volta para a escola também? Existe um projeto pensando nesse pessoal? Esse jovem, essa geração neném, ela compõe o que nós achamos, eu considero o que há de mais vulnerável quando a gente discute mercado de trabalho, né, que é o desalentado, né, aquele trabalhador, cidadão que está apto a trabalhar, mas que não está ocupado e desistiu de procurar esse emprego. Então, e esse ócio não é bacana, não é bom. Não, esse ócio, a própria sobrevivência, enfim, acaba repercutindo na vida dessas pessoas. Então, hoje, são esses jovens nessa situação, nós precisamos ter um conjunto de políticas públicas, seja de qualificação profissional, para trazer esse jovem para uma trajetória de formação, de educação, ações de assistência. Muitas vezes falta ali um recurso para mobilidade, falta um recurso para acesso a algum tipo de qualificação profissional. Então, garantir esse processo, levar até esses territórios mais vulneráveis as políticas públicas é fundamental. E oportunidade de emprego ou de geração de renda. Muitas vezes nós não vamos conseguir resolver essa situação com o emprego formal, mas nós podemos, a partir de um microcrédito, uma ação de empreendedorismo, gerar renda e oportunidade e dignidade para essas pessoas. Então, todo estímulo, todo incentivo à inserção desse jovem numa trajetória de formação, de empregabilidade, né, ela é fundamental para que a gente possa sair desse círculo vicioso do que nem estuda, nem trabalha, porque a partir que ele volta a uma qualificação profissional, ele começa a vislumbrar de novo uma possibilidade de empregabilidade, de um emprego, de um empreendedorismo, enfim. Então, nós precisamos sair de um círculo vicioso para um círculo virtuoso na trajetória desses jovens. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo, Cena Pública, volta já. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Dá uma olhada, segue, compartilha, eu te garanto que vale a pena. Hoje a gente conversa com o titular da Secretaria do Trabalho no Ceará, Vladson Viana. Secretário, outro assunto que está muito agora na mídia e já vejo gente muito preocupada com relação à inteligência artificial e como o impacto desse chat GPT e outras tecnologias podem prejudicar na geração de novas vagas de trabalho ou tomar emprego de quem já está, por exemplo, ali trabalhando há anos no mesmo setor. Isso é uma preocupação, de fato? Christian, eu acho que a gente, na história da humanidade, a gente sempre passou por processos de evoluções. Sim. Que bom. Tecnológicas, né? Então, e sempre que isso acontece, traz essa preocupação imediata de que isso haverá extinção de postos de trabalho, que isso pode acarretar em demissões. Isso deve ser nós precisamos ter um olhar para isso, para planejar isso, mas eu acredito que sempre há, a partir dessa primeira preocupação, um reordenamento dessa ocupação desse mercado de trabalho. Então, muitas vezes, essa tecnologia ela vem para dar um suporte a uma ação, a uma ocupação. Ela acaba otimizando. Então, esse trabalhador, quando ele se recicla, ele se qualifica, ele fica ali preparado, ganha outras habilidades e pode desempenhar outras funções a partir daquele instrumento, daquela nova tecnologia. A pandemia nos mostrou isso. Verdade. A pandemia nos mostrou isso. O quanto de inovação tecnológica, num curto espaço de tempo, foi implementado. E não necessariamente, porque
que como a gente estava ali num contexto pandêmico, que teve extinção em massa de trabalho, nós não conseguimos perceber o impacto dessas novas tecnologias, mas que elas foram fundamentais, os trabalhadores foram se adequando. Eu mesmo fui visitar um dia uma planta de uma empresa de telemarketing e ela estava desmobilizando uma estrutura física porque todos os teleoperadores dela agora estavam trabalhando em home office. E por ser em home office, ela podia, por exemplo, dar mais oportunidade para pessoas com deficiência. Bacana. Porque não tinha mais a necessidade da mobilidade. Então, nós temos que estar atentos ao ChatGPT, a todas essas inovações tecnológicas, para poder preparar esses trabalhadores, preparar o mercado de trabalho para ocupar novos postos. O que nós vamos viver no Ceará nos próximos anos, com as energias renováveis, será uma tecnologia que vai dar um boom de oportunidades. Serão milhares de oportunidades para os trabalhadores cearenses, se tiverem, nós conseguimos qualificar. Energia solar, energia eólica, tem demandado. O hub de telecomunicações o hub de telecomunicações. Então, você vai pegar um trabalhador de um município do interior do estado, de uma região mais distante, e com a qualificação profissional ele vai ter acesso a melhores salários. Visitei em Crateús uma planta de tecnologia de informação de jovens, grande maioria jovens, saindo do Instituto Federal, de uma universidade, que estão trabalhando para uma empresa de São Paulo, que prestam serviço para um banco em Nova York. Então, a tecnologia, ela potencializa, ela otimiza, ela gera oportunidade, desde que nós nos preparemos e planejemos ações para que esse trabalhador possa acessar essas oportunidades. Eu li muitas pesquisas que dizem que o menos afetado vai ser o trabalhador braçal, caso a tecnologia venha, de fato, a tomar empregos de profissionais. Isso, por um lado, é interessante pensar que o lado da ponta mesmo, ele seria o menos afetado. Eu acho, eu volto a te dizer, eu acho que existe essa preocupação inicial, mas ao planejar e cuidar, dá para conciliar. Ora, vamos lá, o esforço que não tem um advogado para escrever uma petição, sim, se ele puder pegar esse tempo dele e dedicar a um processo de revisão de uma petição, qualificar, né, aprofundar uma tese jurídica, né, se qualificar para aprofundar uma tese jurídica. Verdade. Então, tem várias possibilidades que nós podemos aproveitar com as novas tecnologias, desde que dentro de que a gente estabeleça limites éticos. Aí é onde está a grande discussão do ChatGPT e da inteligência artificial, é qual é o limite ético disso. Então, como nós vamos proceder, isso tem cientistas, pesquisadores, especialistas que estão se debruçando também sobre esse assunto. Ou a pandemia, a gente mudou a forma de trabalho de uma forma geral, secretário? O senhor acredita que o trabalhador ele se renovou também? Eu acho que a pandemia deixou alguns legados importantes. Ela trouxe uma tragédia, não há dúvida sobre isso, mas para superar essa tragédia, houve um processo de catalisação, né? Ela foi um catalisador de algumas tecnologias. Né? Você imaginar que hoje um smartphone é hoje um grande centro de serviços, né? Você imaginar hoje que a telecomunicação, você faz hoje uma videochamada de forma rápida, na palma da mão, então uma videoconferência, uma entrevista de emprego. Hoje atendimento médico, né? Então você tem a tecnologia, ela potencializou, ela aumentou as nossas possibilidades e eu acho que isso foi um legado, né? Uma consequência da pandemia, uma necessidade que a pandemia nos gerou de sobrevivência, de autonomia, de crescimento, de desenvolvimento. E eu acho que veio para ficar, é um caminho sem volta e acho que a tendência é aprofundar e potencializar esse avanço tecnológico. Partindo desse ciclo de capacitação, por exemplo, vou tomar aqui a Copa do Mundo que foi no Brasil, todo mundo começou a fazer engenharia civil, porque ia ser a profissão do momento e tal. Muita gente acho que se arrependeu. Hoje nós temos a tecnologia e o Ceará, especificamente, a questão do hub do hidrogênio verde. Se o senhor fosse jovem hoje, não que não seja, mas fosse em fase escolar ainda, em que o senhor apostaria como profissão
para garantir aí uma profissão boa para o futuro? Eu acho, Cris, que nós temos que pensar não uma profissão, nós temos que pensar várias profissões. Quer que eu lhe dê um exemplo? Vários. Hoje nós temos um potencial na economia do mar. Você tem nós temos o Ceará privilegiadíssimo. Sim. Nós temos mais de 500 quilômetros de litoral. Você tem toda uma demanda de indústria naval e pesqueira que vai gerar empregos. Nós temos uma indústria de pescado que está vindo da Europa para cá, porque a extração de atum aqui é interessantíssima, é uma oportunidade. Então, nós temos o hub tecnológico. Então, a área de TI é uma área importante que vai crescer não só para atender a demanda externa, mas como demanda de suporte a várias outras áreas. Nós temos as próprias energias renováveis, também vai ser um boom, então que vai precisar de muitos profissionais. As próprias redes sociais, então o marketing digital tem sido algo que não é só para a grande indústria ou para a grande marca, mas ali o pequeno comércio do interior, do bairro, tem utilizado do marketing digital para fazer o e-commerce, para vender o seu produto. Então, estou dando aqui vários exemplos de profissões, ocupações que são recentes, ou que estão ainda sendo descobertas, ou potencializadas, ou desenvolvidas, e que serão grandes oportunidades de geração de renda para os trabalhadores cearenses. Ouvindo essa sua fala, eu acho que vai acabar também um ciclo que era muito comum aqui no Ceará, da gente capacitar excelentes profissionais e mandar para o mercado de fora, Sudeste ou mesmo fora do Brasil. Isso vai acabar também, né? A gente vai manter esses profissionais aqui. Esse é o nosso maior desafio. O futuro vai nos mostrar, o investimento que o Estado tem feito é para reter os seus profissionais. Né? A gente falar universalização do ensino médio integrado, isso é uma ousadia, isso é uma visão de futuro importantíssima que o governador Elmano está tendo para oferecer para o cidadão cearense. Né? Então, isso vai reter profissional. Você falar o impacto no PIB e o que isso gera em cadeia das energias renováveis é fundamental. Então, o nosso maior desafio é reter os nossos talentos. O Ceará sempre foi destaque nacional, seja para o IME, para o ITA, para todas as... O terror dos concursos, o cearense. Sempre foi reconhecido por ser um gerador de talentos. O nosso desafio é ter oportunidades com bons salários, com boas remunerações, para poder reter os nossos talentos. As belas praias, o clima agradável nós já temos. Precisamos aí continuar nessa trajetória de oportunidades para reter esses talentos cearenses. Só lembrando aqui, durante a nossa entrevista, você vai ver aqui no rodapé da tela os endereços dos IDTs aqui em Fortaleza, as redes sociais da Secretaria do Trabalho também, do IDT, tudo que você precisa para tirar suas dúvidas. E eu quero aproveitar para a gente fazer um beabá aqui mesmo, de quem não tem carteira de trabalho, está ali saindo do período de escolar, está querendo ter o primeiro emprego. O que é que esse jovem deve fazer? Primeiro, eu gosto de dizer o seguinte, é persistência. Mesmo, não pode desistir no primeiro momento, é estar ali firme. Buscar uma trajetória de qualificação, buscar aquilo que está a sua aptidão, buscar uma trajetória de qualificação, seja numa formação técnica ou até mesmo de curta duração, se preparar. Ficar antenado, ligado às oportunidades do mercado de trabalho. Nós falamos aqui de várias, vamos ficar antenado e se preparar para elas. Às vezes você tem ali você está ali atento a uma oportunidade, por exemplo, o crescimento do mercado do comércio de painéis solares. Isso vai demandar oportunidade de instalação, de manutenção, de produção desse tipo de equipamento. Então, como é que eu me preparo e fico atento a essas oportunidades para poder disputar uma vaga de emprego? E também trabalhar as habilidades socioemocionais. Cada vez mais as empresas observam e definem um profissional com base em habilidades socioemocionais. Então, aquele trabalhador que é proativo, que tem inteligência emocional, que sabe lidar com conflitos, que sabe ser uma pessoa agregadora, faz toda a diferença no mercado de trabalho. Secretário, eu ouço muita gente falando para ter cuidado com o que posta nas redes sociais. Isso conta mesmo ou não? Você tem uma vida privada, mas você tem que entender que tudo aquilo compõe uma postura
A empresa tem esse direito de bisbilhotar ali de um candidato? Não é que tem o direito, isso não deve ser um fator determinante. Mas, como eu digo, o conjunto tudo parte, nada melhor do que o bom senso. Para tudo, para a empresa ter bom senso, para o trabalhador ter bom senso. Então, quando você tem, mesmo mantendo a sua vida privada, com todo o seu direito, com o que se refere à sua vida privada, e aí eu não estou falando, isso não entra no que é discriminação. Nós temos que ressalvar o que é discriminação. Né? Discriminação ela tem que ser combatida, seja ela qual for. Mas é importante que esse trabalhador, esse cidadão, mantenha uma postura respeitosa em todos os ambientes da sua vida. Isso com bom senso, com respeito. Tenho certeza que todo trabalhador, todo cidadão vai chegar muito longe. E tem um exercício que eu acho que é simples. Coloca no lugar do empregador, né? Eu me empregaria? No lugar do outro, né? Para qualquer situação na vida, nada melhor do que você se colocar no lugar do outro. É importante. Para encerrar, quem não tem carteira de trabalho, por exemplo, que órgão deve procurar, que documentação é necessário levar? Bom, primeiro é importante destacar que não existe mais aquela que carteira física azul que a gente está acostumado. Ela não é mais usada, ela não é mais emitida. Né? Hoje, todo trabalhador, o seu registro, ele é feito numa plataforma chamada E-Social e que tem como chave forte, como número de identificação, o seu CPF. Então, o trabalhador com o CPF e que teve algum registro profissional, ele já tem esse seu histórico registrado no E-Social. Isso tudo online? Tudo online. Você pode ir lá, tem um aplicativo chamado Carteira de Trabalho Digital, onde o cidadão pode baixar no seu smartphone, instalar, fazer um acesso através da plataforma GovBR, que é uma plataforma de acesso de segurança, mas que você facilmente pode acessar com seus dados pessoais. E quando você entrar na plataforma, você vai ter acesso a várias políticas públicas, como abono salarial, seguro-desemprego, e vai ter lá todo o seu histórico profissional. Então, hoje, a identificação básica é o seu CPF. Então, aquela carteira que eu tenho vai ser para recordação. Recordação, isso mesmo. Essas vagas que o IDT disponibiliza sempre no início da semana, para eu ter acesso, eu preciso ir a uma das sedes ou não é necessário? Não. Diariamente, nós atualizamos 2 vezes por dia as nossas vagas disponíveis e elas são atualizadas no nosso portal, idt.org.br. Tem lá consultar vagas, então todo cidadão, todo trabalhador pode ir lá acessar. E aí ele tem o nosso atendimento virtual, através de um 0800, que é o 0800. Aqui na tela também. 0800 591 0363, tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem, enfim, várias opções de atendimento virtual. E tem também o atendimento presencial, que é feito em uma das nossas unidades. Então o trabalhador pode escolher qual a melhor forma, mais agradável, mais confortável, mais prática para ele, e será um prazer que a equipe do IDT vai ter para atender o trabalhador cearense. Tenho absoluta certeza, espero não precisar desse serviço aí tão cedo. O Cena Pública vai ficando por aqui, quero agradecer mais uma vez a presença do secretário estadual do Trabalho, Vladson Viana, parabéns pelo trabalho, achei a sua indicação simplesmente perfeita, viu? Muitíssimo obrigado, agradeço a confiança do governador Elmano e do trabalhador cearense. Vamos dedicar muito, trabalhar muito para continuar seguir essa trajetória de crescimento da economia, da empregabilidade e gerar oportunidade para todo cearense. Amém. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e conferir o nosso horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima semana. Até lá!